Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu estou apresentando o meu relatório de um projeto, né? E este vídeo faz parte de um projeto do meu estágio supervisionado, da minha segunda licenciatura pela Uninter, segunda licenciatura em Letras. E devido à pandemia que a gente está enfrentando no momento do Covid-19, nós não estamos conseguindo fazer um estágio, né, um relatório, um projeto, um estágio supervisionado, no caso, dentro de uma escola presencial. Então, devido a este motivo, estamos fazendo um projeto de extensão online. Né? Hoje, o que eu viso trazer dentro deste projeto? Uma questão bem no momento, uma questão que vem nos preocupando, que fez um ano já, que é o questionamento que a gente tem em relação ao ensino, os pais e o ensino remoto, o que a gente vem passando com o Covid, esse questionamento que a gente está se fazendo dentro de casa, como mães, como pais, como professores, se questionando como vai ser o ensino daqui para frente. Passamos um ano com muitas dificuldades, com muitos aprendizados, com maturidade, mas foi uma transição. Para muitos foi fácil até essa transição, não teve tantas dificuldades. Mas para muitos, até o momento, sim, está tendo muita dificuldade. Muitos pais não conseguiram parar de trabalhar, muitos pais não têm com quem deixar os filhos, muitas vezes as crianças ficam em casa sozinhas. Muitas vezes essas crianças não têm o ensino via online. A nossa rede pública tem uma realidade no Brasil que é muito difícil, é uma realidade brasileira, onde não tem a facilidade da internet, do computador, de um sistema para trazer, né, através desse sistema, através dessa plataforma, um ensino online. E muitas vezes, se conseguisse trazer o ensino online, muitas vezes as famílias não têm o material, não têm como ter esse acesso à aula online nas suas casas, em suas casas, né? Não tem, a dificuldade é complicada, muitas vezes precisa do papel e muitas vezes a criança ou o pai para ir buscar aquele material na escola fica bem difícil, tem data marcada, tem horário marcado, mas tudo tem uma grande dificuldade, porque aquele pai e aquela mãe que muitas vezes trabalham, como vão ir buscar? Como vão levar a atividade após ser feita até o professor? O que é muito diferente nas redes privadas, que tem o ensino online, mas que também é questionável o ensino online. Por quê? Porque a gente sabe que a criança dentro de casa, sim, ela está recebendo um ensino de qualidade, não duvidamos desse ensino, mas sabemos também que essa criança, para ficar ali sentada durante 4 horas na frente de um computador, ela tem uma grande dificuldade. Isso faz com que se torne cansativo para essa criança. E após ter aula, tem atividade e ela fica de repente tem que fazer uma atividade na plataforma à tarde ou no turno inverso à sua aula. E essa criança está cansada. Por quê? Porque ela sim, ela usa o computador, ela usa a sua tecnologia, o seu celular, o seu tablet, ela usa ele para quê? Ela usa para jogar, ela usa para conversar com os colegas, para fazer um vídeo, para usar um aplicativo. Mas no momento que ela se vê tendo que ter uma aula, onde a professora, ela conversa, ela tenta explicar uma matéria, ela vai se tornar cansativa, porque a gente sabe que muitas vezes nós educadores, nós professores, a área docente, ela é um desafio. Nós em sala de aula precisamos sim de atividades lúdicas, de atividades que
façam a participação, tragam a participação do aluno para o ensino, para a atividade. O fato do aluno só copiar, o aluno só copiar do quadro, o aluno só ler o que tem numa apostila ou no livro, este não é mais um método de ensino moderno, não é um método de ensino que a gente tenta levar para a nossa sala de aula no momento. Nós sabemos que a gente está tentando fazer com que cada vez mais o ensino ele seja renovado, ele seja modernizado, ele seja criativo, porque o aluno do momento, o aluno que a gente tem hoje em sala de aula, ele exige esse tipo de ensino. Ele exige o ensino, a concentração do aluno. Eles aprendem, eles têm uma memória fotográfica, a maioria das vezes, eles aprendem, mas eles aprendem hoje com o lúdico, com aquele prazer, eles têm que aprender com o prazer. A famosa decoreba já não faz mais parte do nosso dia a dia da área docente. Então, o fato da gente estar trabalhando hoje com plataformas online, sim, tem jogos, existem muitas atividades, mas a grande maioria das horas dadas ali em aula, o professor está explicando a matéria, principalmente no ensino fundamental 2 e o médio, onde a gente não tem mais como trabalhar com tantas brincadeiras. E isso faz com que o aluno se disperse com facilidade e não se interesse por aquele conteúdo com tanta facilidade. Mesmo os pais estando em casa. Os pais estão em casa, os pais estão tentando auxiliar, muitas vezes chamam a atenção, muitas vezes ficam ao seu lado, muitas vezes o pai vai ali, enquanto a criança tirou do microfone para não ouvir o barulho de casa, mas o pai está tentando ali dizer, você prestou atenção, você está vendo o que a professora está te explicando? Eu não entendi, pai. Então o pai e a mãe ali, ele vai sentar, ou o cuidador, ele vai sentar ali e vai tentar explicar. Sim, eu acredito que está tendo um relacionamento maior, uma afinidade maior da família com o aluno. Mas mesmo passando com isso, eu vejo que o que acontece? O aluno, ele se dispersa, ele cansa mais facilmente. Por quê? Porque também o aluno dentro da sala de aula, ele levantava um pouco, ele conversava com a prof, ele levantava a mão. Você já tentou conversar dentro de uma plataforma online? Quando todos estão conversando, você não consegue conversar. Assim, dentro da sala de aula, quando todos estão conversando ao mesmo tempo, tu também não consegue prestar atenção, mas tu consegue responder melhor a todos os que estão conversando ou estão falando ao mesmo tempo. Numa plataforma online, o microfone muitas vezes ele traz um chiado, muitas vezes é difícil de tu escutar. Tem o barulho da família, da casa, do cachorro, do vizinho, do carro, do transporte e se torna um barulho muito maior, vamos dizer assim, aonde as crianças até nem querem. As crianças nem querem trazer também as suas dúvidas, não querem participar, muitas vezes. O que acontece também? Muitas vezes a criança está na plataforma online ouvindo o professor, ela tira da câmera ali, ela fecha a câmera, porque sabemos que não é obrigatório abrir a câmera, a professora exige, a professora conversa, mas ela não pode obrigar o aluno a abrir a câmera. E ele está até no seu telefone, está no tablet, olhando um vídeo do YouTube, está trabalhando um joguinho, está fazendo outra atividade. É uma realidade que eu digo, como eu falo, a criança se dispersa, ela cansa com facilidade, porque, sim, existe uma educação, existe um ensino pela plataforma online de qualidade? Sim, existe. Eu acredito que todas as editoras, todas as plataformas estão tentando trazer o melhor para as crianças na rede de ensino privada. Mas não é a mesma coisa de tu estar numa sala de aula presencial. Quando tu está na sala de aula presencial, tu troca uma ideia, tu conversa melhor com o teu professor, tu conversa com o teu colega, é muito mais gostoso de aprender, de interagir. Muito melhor. O professor se sente muito melhor também ensinando no presencial. Porque o online, muitas vezes tu não consegue explicar direito para o teu aluno, tu não consegue ir até a mesa do teu aluno. Porque sim, estamos falando de um Fundamental 2, mas o Fundamental 2 e até o ensino médio, o aluno, ele precisa de uma atenção. Ele precisa de uma atenção maior.
Não digo que sejam todos, mas como é que dentro do online tu vai conseguir olhar, ter aquele olhar para o teu aluno que precisa de uma atenção maior? Presencial tu consegue. Tu consegue ir até a classe do teu aluno, tu consegues dar uma volta, uma olhada. O aluno que muitas vezes tem medo de falar contigo, tem medo de ver que errou, tem medo de perguntar por vergonha, não vai perguntar no online. E tu não consegue ter esta visão. A não ser que uma mãe e um pai consigam olhar. Só que aí estamos falando de uma questão que se o pai muitas vezes tem que trabalhar para trazer o sustento para casa, como que ele vai olhar, vai ficar com o filho a manhã toda, ou a tarde toda, se for, dependendo da escola, tem o fundamental de manhã ou à tarde. Ele não consegue, porque ele precisa trazer um sustento. Sabemos de crianças que muitas vezes do fundamental 1 ficam em casa sozinhas. Vamos julgar? Está errado. Mas muitas vezes os pais, e é uma realidade, onde os pais não têm com quem deixar. Muitas vezes avisam uma vizinha, um parente, um amigo, muitas vezes ficam no telefone ali por WhatsApp para conversar constantemente para ver se essa criança está bem. Mas a gente percebe que não tem com quem deixar, porque os pais precisam trabalhar. Sim, é uma realidade que muitos pais, ou a mãe ou o pai, tiveram que deixar dos seus empregos ou perder o seu emprego e também tiveram que tirar da rede privada, levando para a rede pública, tendo uma diferença de ensino? Sim, porque sabemos que a rede de ensino no ano passado não conseguiu dar conta, os professores não deram conta, muitos professores não sabiam trabalhar com a internet, com a tecnologia, com as plataformas. É difícil a princípio, sim, porque foi uma novidade, foi tudo muito rápido, a transição foi muito rápida. E até esses professores conseguirem trazer um material o ano passado, o ano de 2020, para ser entregue para as crianças, isso houve uma demora. E com certeza essas crianças, por mais que a gente pense assim, as crianças acharam que estavam de férias muitas vezes, mas será? Vamos pensar por outro lado. Sabemos o quanto é importante no mundo de hoje termos a educação. Sabemos o quanto é importante lá no futuro termos uma educação de qualidade para conseguirmos muitas vezes trabalhar. E não estou dizendo que muitas vezes são cargos de chefias ou cargos de funcionalismo público. Mas sim, estamos falando que assim, muitas vezes um trabalho que exige um ensino fundamental, um ensino médio, que a pessoa pelo menos precisa saber ler e escrever. Você precisa saber calcular, que muitas vezes pede só um ensino fundamental, pelo menos. E sabemos o quanto é difícil a realidade do brasileiro chegar até a conclusão deste. Então, a gente percebe que o ano passado foi difícil, sim, a transição, as modificações, a se acostumar. A gente sabe que a realidade hoje do ensino, principalmente o Estado, muitos professores mais velhos que estão para se aposentar, ou muitas vezes já aposentados, não sabem trabalhar com essa tecnologia e foi muito difícil. Difícil a realidade. Eu não acredito que seja por falta de vontade destes, mas sim a dificuldade de trabalhar com um ensino online, trabalhar por um telefone, tentar muitas vezes receber atividades via WhatsApp. Para eles é difícil abrir um arquivo. E como corrigir este arquivo via telefone ou computador, se sempre trabalharam com papel? Acredito também que para essas crianças é difícil, porque tiveram que trabalhar com computador, com telefone, muitos não têm computadores, tiveram que trabalhar pelo telefone, escrever. Como escrever? Como criar uma atividade escrevendo no telefone? Foi uma realidade, está sendo. A gente achou que 2021, de repente, iríamos ter um novo normal, mas sim um pouco diferente, de repente, com atividades presenciais, né? Onde iriam serem divididas as turmas para irem ao presencial e o restante teria aula remota. Mas não foi a nossa realidade de início de ano. A gente sabe que está enfrentando uma dificuldade ainda em 2021. As escolas privadas estão com ensino online pelas plataformas.
E nessa data de hoje, dia 22 de março, não estamos tendo ainda a aula de município e nem estado. Provavelmente vão entrar por agora, logo em seguida, mas a gente sabe que se entrarem com a plataforma online, que é o comentário que vão ter um acesso online, principalmente o município, eu acredito que no decorrer deste início será mais fácil. Por quê? Porque eles tiveram um momento para organização, para compra destas plataformas e organização das mesmas. O que não aconteceu o ano passado, porque foi muito rápido. E a escola privada, como já trabalha com apostilas, conseguiram realizar as plataformas com as editoras muito rapidamente. E qual seria uma opinião, né? Minha como mãe também, a dificuldade como prof que eu vejo, sim, que existe essa dificuldade de concentração. O Marco Antônio hoje estuda de manhã e ele assiste a aula, mas aquela questão assim, ó, acorda, o despertador toca, se organiza, vai tomar um café e senta e liga o computador. Muitas vezes dá preguiça, aí quer ligar só o celular, ele sente a preguiça de permanecer na aula, ou muitas vezes desliga a câmera e quando eu vejo está num vídeo a parte de outro canal, de outro aplicativo, entra para assistir os seus jogos, quer participar do jogo, por quê? Porque é mais atrativo. Muitas vezes eu escuto a aula online e eu vejo que a professora está fazendo uma explicação e ela precisa fazer aquela explicação. Não há outra maneira online dela fazer aquela explicação. E eles cansam. Enquanto todos estão com as câmeras desligadas, eu fico pensando, será que todos estão ouvindo? Ela que faz muitas vezes elas fazem os questionamentos no final da explicação, mas o quanto aprenderam, o quanto ouviram. Eu, assim, tento ser muito presente com isso. Eu tento questionar, eu tento auxiliar muito. Eu vejo que muitas professoras fazem ensinamentos, questionamentos, textos, de forma que eles leiam, tentam perguntar o que eles acham mais, tentam muitas vezes fazerem algumas brincadeiras diferenciadas, até para eles participarem e não ficarem tão cansativos naquela questão de só ouvir, né? E aí eu acho que fica menos cansativo e eu acho que eles gostam muito mais, sim. Existe uma preocupação muito grande com o futuro, porque o futuro hoje é incerto, é uma incógnita, não sabemos o que será o dia de amanhã. Literalmente, estamos vivendo um momento que a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, não podemos fazer planejamentos. E a questão da educação infantil, a questão do ensino fundamental, as séries iniciais, eu acho que sofrem muito com isso. A alfabetização, o que é tão importante, sofrem muito. O ensino médio, o terceiro ano, sofreu muito o ano passado também, e acredito que esse ano, de repente, pelo fato dos professores estarem melhores, né, estarem preparados, de repente seja diferente. Mas o ano passado, para esses adolescentes que tiveram que fazer um Enem, tiveram que fazer um vestibular, eu acredito que foi bastante dificultoso, e isso até para os professores trabalharem, porque a gente sabe o quanto é importante o presencial na alfabetização, na educação infantil. O quanto é importante o professor estar com o terceiro ano ali auxiliando no futuro vestibular, no Enem. E com certeza, os outros anos também são todos importantes. Eu acho que o ensino remoto ele veio para ficar em muitas coisas. Eu acho que sim, e veio para auxiliar o questionamento da gente fazer um curso online, uma faculdade online, uma pós, uma especialização online é muito legal. O adulto, ele muitas vezes ele não tem aquele tempo, ele deixa de fazer um curso para
né, por causa de tempo. Como é que eu vou sair de noite? Eu cheguei cansada, cheguei cansado em casa, mas ele se propõe a fazer um curso à noite, em casa, porque ele está na sua casa, ele vai relaxar. E muitas vezes aprende muito melhor, porque ele está tranquilo, ele está na sua casa. Agora, o quanto é importante para as nossas crianças, adolescentes, pré-adolescentes estarem numa aula presencial. O quanto é importante o olhar do professor para aquele aluno que precisa de uma atenção. Então, enfim, eu acho que o ensino remoto veio para ficar, mas eu acho que o presencial, ele tem que voltar. Eu acho que ele é essencial para as nossas crianças. Eu fiz até um trabalho na qual eu coloquei pra gente eu coloquei alguns slides com alguns questionamentos, né, sobre o assunto, do qual foi uma introdução que eu queria. Por que eu coloquei algumas perguntas como introdução? Porque eu queria justamente colocar essas perguntas para a gente refletir, reflexões. Para após isso, quando eu coloquei também um vídeo de uma live do Marcos Piangers, né? Falando sobre educação, falando sobre a relação dos pais, família, o que está sendo no momento. Por quê? Porque é uma reflexão, foi uma introdução do que a gente vai conversar agora. E após isso, esse vídeo do YouTube, vocês podem colocar seus comentários, a gente vai conversar ali através dos comentários, vamos discutir esse assunto, porque sim, é um assunto que começou, está fazendo um ano agora em março, mas eu acho que ele veio para ficar com a gente mais um tempo. O quanto é importante a gente trocar essas ideias e nos unirmos, pais, professores, a comunidade geral de uma escola, a gente precisamos no momento nos ajudarmos, precisamos de empatia. Porque sim, o professor também se coloca no lugar de um pai e de uma mãe que está trabalhando o dia todo. E como ele vai ensinar? Daqui a pouco é o que eu coloquei, bem o que o Piangers diz na live, e eu coloquei como reflexão nos slides. De repente, os professores viraram youtubers, nunca tinham trabalhado com vídeos, nunca tinham trabalhado com plataformas, e os pais viraram educadores. E simplesmente não nos deram escolhas. Tivemos que aceitar, tivemos que obrigatoriamente aceitarmos e nos modelarmos este modelo de ensino. Como os pais também, né? Então, agora a gente vai, de repente, trabalhar ali, eu vou, de repente, conversar sobre os slides, os questionamentos, e após isso, pode deixar os comentários, a gente vai vamos conversar, porque o nosso assunto é importante, é um assunto muito importante do momento, e ele tem muito que discutirmos. Então, eu vou colocar aqui pais e o ensino remoto. Desafios da educação. Os desafios de conciliar tarefas domésticas, o trabalho para o sustento familiar, os hobbies com a educação dos filhos em casa. E agora? Muitos pais antes não percebiam a escola como uma extensão da sua casa. Nem os professores, como os profissionais, né? Preparados para o ensino. Os pais, que muitas vezes não têm aquela paciência de passar o conteúdo para o seu filho. E muitas vezes não tem nenhum conhecimento daquele método ou daquele conteúdo. Porque ele não... Aquele ensino, aquela licenciatura, os pedagogos, o professor de matemática, o professor de português, ele estudou para isso. A metodologia, o preparo para essa atividade, o professor, ele estudou para isso. É ele que sabe o método de ensino.
muitos pais, né, o que acontece? Os pais não têm paciência, né, para conversar com o seu filho e sentar e ter que muitas vezes estudar de novo aquele conteúdo. O que eles percebem é que eles têm que ter uma certa paciência no momento, vão ter que criar uma didática, vão ter que ouvir mais o seu filho, vão ter que se esforçar, né? E isso eles percebem que aquele professor que estava em sala de aula, ele tem que dar conta dos seus 20, 30 alunos, com aquela didática, com aquela paciência, com aquela metodologia, com aquele olhar para aquele aluno que sim tem aquela dificuldade, como eu já tinha falado antes. E muitas vezes os pais estão se vendo com isso, com aquela paciência, né? Com aquela questão assim, ó. Agora eu vou ter que sentar com meu filho, vou ter que ler essa matéria de repente e vou ter que ensinar para ele. Porque sim, muitas vezes o professor ali na manhã passou um conteúdo, a criança não entendeu, o pai vai ter que ler aquele conteúdo muitas vezes à noite e vai ter que reexplicar. Vai ter que dar exemplos, vai ter que procurar um conteúdo, um vídeo, uma atividade na internet para tentar explicar para o seu filho como funciona aquele conteúdo. A dificuldade do Brasil é real, mas o ensino remoto também pode trazer experiências positivas? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que muitos pais, claro que no início foi um susto, um grande susto. E eu acho que os pais, muitos, eles se esforçaram muito para participar dessa época, dessa educação também. Muitos pais estão participando da educação. Eu digo participando, não é pagar o colégio, não é levar o seu filho para a escola, não é só ir no dia da reunião, não. O participar é ter aquele olhar do seu filho, está tendo aula online, está fazendo aquela atividade no papel que ele pegou. O pai, de repente, está participando como nunca hoje. Hoje, a gente vê como se a escola tivesse se misturado com a casa. E faz muito bem ter, para a criança, para o adolescente, ter aquele pai, aquela mãe presente e perceber o que ele está estudando, contando histórias, fazendo um treinamento de matemática, química, português, auxiliando naquele tema que a professora de português quis ajudar, né? Entendendo como funciona a aula que aquele professor dá no seu dia a dia, como o professor tenta buscar aquela atividade, aquela ideia. Então eu acredito que sim, o pai e a mãe estão participando. E eu acho que isso também faz bem à família. Porque a gente passa a entender que a escola, ela não é só uma instituição de ensino que presta um serviço. Ela é uma espécie de extensão da nossa casa. Os nossos filhos são cuidados, educados. O profissional hoje da educação, ele inspira nossos filhos. A gente sabe que as crianças, elas olham para o professor muitas vezes com uma admiração incrível. E muitos se inspiram naquele professor para serem um profissional futuramente. E muitas vezes o valor que recebem dentro da escola com aquele professor, ou com aquela diretora, com aquela coordenadora, eles levam aquele valor para dentro de casa e ensinam até seus pais. A gente sabe isso, porque nós também já fomos crianças, já fomos estudantes. Né, um exemplo que eu dou eu tive uma professora de inglês, a Prof. Dani, e eu achava ela maravilhosa. Ela tinha uma metodologia, uma postura dentro da sala de aula incrível. E quando eu fui estudar a licenciatura Letras, eu sempre disse que a Prof. Dani, ela era a minha... Eu me inspirava, era uma inspiração para mim. Pela postura dela, pela metodologia, por como ela ensinava, como ela falava com a gente, o quanto ela se importava, o quanto ela trazia atividades do dia a dia para dentro da sua sala de aula e como ela trabalhava aquilo com uma leveza, e nós gostávamos de aprender, porque a gente tinha ela como uma amiga. Então, eu tento levar isso para dentro da sala de aula. Todas as vezes que eu fui para a sala de aula, eu tentei levar isso para os meus alunos. Porque o aluno, ele quer aquele professor que fale a linguagem dele,
Ele não quer aquele professor que trabalhe o livro, aquela leitura daquele livro, ano após ano. Ele quer aquele professor que fale uma linguagem do adolescente, da criança. Que ele traga atividades diferentes, que ele saiba criar e diversificar. Os professores fingem que ensinam, enquanto os alunos fingem que aprendem? Será que é bem isso a questão? E isso eu ouvi de muitas pessoas em redes sociais. A gente lê muito em relação a isso, do tipo, não está tendo aula, os professores estão em casa recebendo. Nossa, gente, vamos refletir um pouco, sabe? Estamos vivendo um momento de empatia, onde a gente deve se pôr no lugar da outra pessoa. Se colocar e analisar o que a outra pessoa está passando. Nossa, então o fato de tu estar trabalhando em casa, em home office, significa que o professor trabalha menos? Que ele pesquisa menos? Que ele tem menos dificuldade? Será? Será que não seria muito mais fácil o professor estar lá presencial e ele só seguir a apostila? Ele só seguir o caderno dele que ele tem todo ano, vamos dizer assim? Se for aquele professor que sempre segue, ou aquele professor que simplesmente chegou na sala de aula, fez um trabalho de produção textual, show de bola! Ele colocou o título no quadro, fez um trabalho de produção textual, discutiu algumas questões, terminou ali, ele vai recolher aquela produção, vai recolher num outro dia, e terminou. Não seria muito mais fácil para ele? Será que essas questões que as pessoas estão colocando em redes sociais, algumas, questionando que os professores estão felizes em casa, será que é bem assim? Não existe, né? Eu acho, não existe essa afirmação, para mim não existe. Porque a gente sabe que existem ótimas práticas espalhadas pelo Brasil e que elas são inspiradoras. Professores estão se reinventando. Eles veem a aula à distância com muita energia, com muita criatividade. E é aquela situação assim, tem que ter uma aleatoriedade na chamada ao engajamento dos alunos. A sala de aula invertida, né? É a nossa realidade do momento. Por exemplo, assim, também o que a gente vê? A gente tem, como eu conversei antes, que existem professores, né, que ligam e conversam mesmo com alunos que não têm a capacidade de ter uma aula pelo telefone. Por quê? Porque não existe, não tem um telefone, ou muitas vezes não tem internet, e tem que mandar aquela atividade por WhatsApp, por um e-mail, porque não existe a plataforma. Então, aquele professor, ele tem que se virar. Prof, eu não tenho como te mandar uma atividade por WhatsApp, eu não tenho internet e tal, e é uma realidade brasileira. O professor, e muitas vezes ele não tem. De cidades pequenas, cidades pequenas não tem aquela, muitas vezes os professores, os pais trabalham o dia todo e o professor muitas vezes vai até buscar a sua própria atividade do seu aluno em casa. Por quê? Para não ter que ir para a rua. Existe isso sim, sabemos que o professor está se reinventando, ele está virando muitos. Ele está se virando em muitos. Outras escolas ligam para seus alunos para conversar, para saber como é que eles estão. Isso eu vi numa escola que eu faço monitoramento. Eu vejo as coordenadoras ligando para suas famílias, ligando para casa, para saber como é que está o ensino, como é que está, se tá, por que a câmera está sempre desligada, se tá, por que não está participando, se está conseguindo ter uma boa visualização, se está conseguindo ter entendimento. Isso eu vi acontecendo numa escola. Isso é muito importante para a família também. E a gente percebe mais uma vez. Então a escola, o professor não está se importando com aquele aluno, será? Só porque ele está em home office? A gente também percebe, né, como eu falei, que as escolas estão incentivando os alunos a jogarem o vídeo, né, o videogame, onde eles podem conversar, interagir. Enfim, são muitas iniciativas que para tentar suprir a falta brutal que o espaço físico da escola faz, né?
quase todas as interações atuais só são possíveis graças à tecnologia, você percebe esse aumento no uso dos dispositivos digitais? O que aconteceu bem nessa época de pandemia que a gente está vendo agora foi sim aquele movimento da tecnologia, da era digital. A gente já tinha muito isso. A gente sabe que essa questão da tecnologia, ela tem aumentado cada vez mais. A gente vê crianças que ali com um aninho, já lidam com o videozinho do tablet, já sabem ir lá com o dedo e selecionar o que eles querem. Então, a gente percebe que sim, com certeza durante a pandemia o aumento foi muito maior. E antes da pandemia, a gente também já sabia que muitas palestras e cursos e atividades e faculdades já existiam online, né? Esse ensino remoto ele já existia, era uma realidade. E como eu falei antes, ele se torna muito prático muitas vezes, ele é uma praticidade. Então, assim, o que a gente viu, né, nesse primeiro ano ali de pandemia, que, sim, a aceleração foi enorme. Se fala muito que as crianças cada vez mais têm utilizado, por quê? Porque não podem ir brincar no pátio no pátio do seu condomínio, não podem ir brincar num parque também. Então, eles muitas vezes brincam, jogam o dia inteiro. Aquele pai, aquela mãe que trabalha o dia todo, não tem como visualizar o seu filho se ele está ou não no telefone o dia todo. Então, a questão é que, como eu estava pesquisando, sim, teve um aumento, assim, nos 2 primeiros meses da pandemia, 11% do aumento teve das plataformas online, né? O aumento de videogames, de vídeo, plataformas de ensino online, o aumento foi grande, gigante. Como esse novo normal, para usar uma expressão da moda, tem mexido na rotina da tua família? É aquela questão que eu estava falando antes, né? A gente sabe que os filhos muitas vezes trabalham, né? Os pais trabalham o dia todo, muitas vezes acordam, seu filho acorda ali de manhã, vai tomar um café, liga o computador. E o que acontece? Ele liga aquele computador, ele está assistindo uma aula, a gente não sabe o tempo que ele está concentrado naquela aula. Se os pais vão trabalhar, muitas vezes o filho fica sozinho em casa, a gente não tem como ter noção, a gente conversa por WhatsApp. Mas e aí? Eu conversava por WhatsApp o dia todo com ele, mas eu não sabia se a manhã toda ele estava tendo um ensino, um aprendizado de qualidade. Um aprendizado, pelo menos, porque eu não digo que 100% de aprendizado, ensino-aprendizado, eles também conseguem seja suficiente o online, mas filtrar este ensino-aprendizagem. Mas sim, né, a gente ficava conversando, agora estou em casa, então eu consigo ficar mais focada no que ele está fazendo. Há uma cobrança maior, é cansativo. A questão da atividade de tarde, aí faz o almoço, né? Vai almoçar de tarde, que ou é o vídeo, ou é um jogo, né? E não tem aquele horário. Antes, quando tinha a aula presencial, tinha um horário mais tranquilo para ir dormir. Hoje existe toda aquela dificuldade, né? Eu estou em casa e tal. O professor também não tem como fazer aquela cobrança da atividade, ele cobra, ele dá uma data para a entrega do trabalho, mas a gente nota que também o professor tenta ser um pouco mais flexível devido à situação. E eu acho que a criança, ela também se passa um pouco, né? Eu vejo isso em casa, amanhã eu faço, amanhã, hoje à tarde, quando tu vê à tarde, é complicado. Quando é um ensino presencial, a gente nota que a criança, eu noto aqui em casa,
que sim, era mais tranquilo, acordava, tinha que se ajeitar, ia para sua aula e, né, tinha que fazer aquela atividade. Ele se cobrava muito mais a atividade. Mas eu acredito que esse novo normal, ele também trouxe uma aproximação. Como eu vou dizer assim, ó, uma aproximação entre mãe, pai e o filho, né? Eu noto que a gente divide melhor as tarefas. Em casa começou, o nosso filho começou a ajudar nas tarefas domésticas. É uma obrigação isso. Por quê? Porque todos temos que dividir as tarefas. São valores. Então, eu acho que existe uma aproximação. Como a gente estava conversando antes, sim, tem os dois lados. A pandemia, ela trouxe dois lados para nós. Ela também trouxe esse lado positivo, que antes as famílias não tinham. Então, a questão da família se tornar unida, eu acho que muitas famílias se reaproximaram. Porque muitas vezes moravam, sim, embaixo do mesmo teto, moravam, né? Mas não tinham aquela aproximação de filhos e pais. E hoje, com a pandemia, com o novo normal, tentando trazer para dentro de casa um novo ensino, uma nova maneira de viver, eu acho que se reaproximaram. Tiveram que... como é que me fugiu a palavra agora? Tiveram que transformar esse convívio. Então, é uma renovação, né? E isso é muito legal, isso é muito importante. Transição do analógico para o digital na sua família. É uma experiência desafiadora, né? Eu acho que como muitas famílias. Não é fácil o trabalho profissional, que é o sustento, e cuidar dos filhos. Isso exige um equilíbrio muito grande, exige uma visão, porque tu tem que trazer para os dois lados uma qualidade, tu quer dar isso. E devido a esse fato de tu tentar trazer essa qualidade, faz com que o ser humano, muitas vezes, ele cria até uma depressão, uma cobrança muito grande, porque somos cobrados de diversas maneiras no mundo que a gente vive. A gente tem que abrir uma série de concessões e explicar para os filhos como eles têm que desenvolver, serem autônomos, autogestão. Com essa questão do ensino-aprendizagem. Mas assim, ó, a gente vê que os filhos da gente, conforme a gente tá também, a gente vai tendo essa relação, esse amadurecimento, essa questão dessa nova reaproximação, a gente vê também o que interessa, quais são os assuntos que os nossos filhos têm interesses, outros assuntos. Não estou falando de escola somente. Né? Eles procuram muitas vezes coisas na internet ou eles vêm com assuntos conversando com a gente no dia a dia, na mesa, no almoço, e eles nos trazem palavras, frases que a gente olha e pensa, mas onde é que ele aprendeu isso? Não foi na escola. Daí tu pergunta, tu questiona, tu tenta ver de onde é que veio aquilo e ele explica, eu vi em tal lugar no vídeo, eu tava pesquisando um vídeo, tava pesquisando no Google, numa plataforma online e veio. E então tu te questiona que existem outros interesses e o quanto o digital, ele traz, sim, muitos interesses para as nossas crianças, adolescentes e jovens. E que sim, tu aprende com eles também. Tu vê o quanto a visão, o olhar deles é engajado e diferenciado também para certas coisas, o quanto eles se ampliam e crescem. Viajam pelo mundo, né? É aquela questão, a ferramenta tecnológica faz com que eles saiam do Brasil e vão para o mundo, sabendo muitas outras atividades, muitos outros idiomas, muitas outras culturas.
Então, eu acho que o tempo inteiro estamos aprendendo. E eles também com isso. Essa transição fez também com que eles aprendam. A gente aprende pesquisando, olhando, qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer aplicativo, ele vai te trazer alguma coisa também positiva. Pós-pandemia, podemos encarar o mundo com o ensino híbrido para as crianças e jovens? Então, eu acho que é uma questão bem complexa, né? Porque eu não gostaria que fosse assim. Como eu disse antes, não 100%. Eu acredito que sim, esse ensino híbrido, ele veio para ficar. Mas eu não gostaria que fosse 100%, como ele está sendo no momento. Os aplicativos, as plataformas, elas são muito interessantes. Eu acredito que eles trazem jogos, eles trazem atividades lúdicas, onde essas crianças e jovens aprendem com muito mais facilidade e com muito mais prazer, o que é muito importante no dia de hoje. Porque, como eu falei antes, a criança, o jovem, ele não quer só ouvir o professor falando durante 50 minutos. Ele quer uma atividade onde ele possa interagir, que ele aprenda conversando, interagindo. E uma brincadeira, seja através de um jogo, seja através de uma explicação, mas não aquela explicação que a gente tinha, onde era extremamente cansativo, que era através de um livro, que era através de um texto, onde o professor falava, e muitas vezes o jovem ou a criança, o professor ia embora da sala de aula e o jovem não aprendeu nada. E que após aquilo, para uma avaliação, para um trabalho, aquele jovem teria que ou fazer a antiga decoreba, né? Ou ele teria que fazer uma nova pesquisa para se aprimorar, para ter o conhecimento daquilo. Mas assim, a gente sabe que seria muito, muito frustrante, muito triste imaginar um futuro onde as crianças não podem se socializar, né? O físico, eles precisam disso. As crianças precisam praticar esportes, precisam brincar, precisam exercitar o corpo, a mente, a arte. Isso faz bem para a alma. A escola faz bem para a alma, sabemos disso, o quanto é importante aquela interação. Mas aí se tu for me perguntar, mas não pode fazer um exercício sozinho? Sim, pode. Mas o quanto é legal socializar essa criança, esse jovem. É muito mais divertido, é muito mais prazeroso e ele precisa. O adulto sozinho não é feliz. Assim, eu acredito que o adulto sozinho ele consiga ser feliz e viver muito bem. Mas a gente sabe o quanto foi importante aquela nossa socialização enquanto criança e jovem e o quanto é importante para nós hoje. A gente não gosta de interagir, a gente não gosta de se encontrar com um amigo, tomar um café. A gente gosta e precisa disso. A criança também precisa. A escola ela é um ponto de encontro, um ponto de contato das crianças e dos adolescentes, dos jovens, com o seu dever cívico. Ajudar as comunidades com o aprendizado através da arte, do esporte, interação, de brincar, o quanto isso é importante e necessário. Ânsia por voltar ao passado pré-Covid-19 pode nos tirar a chance de desenhar um futuro diferente? Sim, eu acredito até que as escolas têm um papel de cura, né? Nesse processo. E a escola não existe. Eu acho que a escola é um ponto de encontro, é um ponto que cura tudo, é um ponto muito importante na vida da gente. Eu até hoje tenho muita saudade da minha época de educanda, de aluna. O quanto era gostoso ir para a escola. O ponto de encontro com nós, né? Consigo mesma, com o outro, com a natureza, com a comunidade. Eu acho que a gente não pode voltar correndo para a aula sem antes deixar as crianças seguras e as famílias seguras também, mas principalmente professores
E os professores e os colaboradores, né, das escolas têm que estarem tranquilos também, porque sim, existe uma grande preocupação como trazer as crianças e jovens novamente para a escola sem ter nenhuma segurança. As campanhas hoje em dia estão falando, vamos voltar pela saúde mental das crianças. Mas sim, é importante, mas a gente precisa cuidar dos filhos e também entregar essas crianças e jovens para a escola de uma forma responsável. Porque a gente não sabe, os professores e funcionários também podem ficar doentes. E como vão ficar essas crianças? Vão parar a aula? Vão parar o seu ensino quando esses professores estiverem? Vão ficar fechando e reabrindo as escolas? É bem complicado. Porque isso também eu acho que traz um questionamento de desgaste emocional. Porque uma hora as crianças voltam, outra hora alguém ficou doente, a escola fecha, voltamos para o ensino remoto, o ensino híbrido. Mas e aí? E o desgaste dessas crianças e jovens? O desgaste desses profissionais? Claro que existe, como a gente falou antes, existem os dois lados, né? Existem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Mas vale a pena discutir sobre essa volta. Seja que assim, não é para também, é como a gente fala, os alunos não têm que ser, entupidos com o conteúdo, com o aprendizado. A gente já sabe que toda essa questão da pandemia, do ensino híbrido, também trouxe muitos traumas, ansiedades. Então eu acho que tudo vai muito da conversa, da discussão, trabalhos. Isso se falou muito agora, porque isso é a cura, sabe? E os professores, a gente não pode só voltar para aquele assunto de só os alunos tiveram traumas, não. Pais, cuidadores, né? Avós, tias, vós, professores, funcionários das escolas tiveram traumas. E isso se fala muito. Quando eu voltei para a escola como monitora, agora no início do ano, se falava muito. As crianças não vão voltar para as escolas e vão ser entupidas de trabalho, de conteúdo. Não, vamos devagar, vamos conversando, vamos receber as nossas crianças, vamos abraçar essas crianças que estão chegando, né? Vamos abraçar esses funcionários, vamos recepcionar esses funcionários de uma maneira que a gente possa também ver o lado deles, devagar, com brincadeiras, com conversas, com rodas de conversa, que eles gostam muito, com brincadeiras, com arte. Por que não trabalhar a arte dentro de ensino de letras português? Sim, podemos, né? Existem muitas maneiras. Uma maneira que eu adoro trabalhar na arte, ensino letras português, é trabalhar o desenho, por exemplo, de uma poesia, onde a criança trabalha com a poesia desenhada. Então, assim, essa questão de trazer o prazer para receber as nossas crianças aos poucos. Então, aqui a gente tem uma frase muito importante, né? Educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. Educação, eu sempre digo que eu sou uma professora que ainda acredito que a educação transforma o mundo, sim. Né? Claro que aqui Paulo Freire quis dizer isso, que a educação ela muda as pessoas, e as pessoas transformando o mundo porque receberam aquela educação. Então, eu sempre tentei trazer para dentro da minha sala de aula, em todos os estágios que eu fiz, substituições, na minha outra faculdade, na minha outra graduação, eu sempre tentei levar para minhas crianças e para os meus jovens o ensino lúdico. Aquele ensino que a criança não vê a hora, que quando terminou aquela aula, ela não vê a hora de vir para a próxima,
porque eu adoro aquela prof, eu adoro aprender com ela, eu gosto do que ela me traz de novo. E tu já chega na sala de aula, eles já te perguntam o que tu vai trazer para eles. E eu acho que essa curiosidade, essa investigação deles faz com que a gente sinta prazer de buscar mais e mais para trazer para eles aprenderem. Então, eu acredito que em todas as salas de aula que eu passei, eu consegui transformar, eu consegui levar um pouquinho da minha mensagem, né, daquele querer mais, de eu procurar, porque eu sei que eu procurando o novo vai fazer com que eles também busquem este novo. E isso para mim é muito importante, porque a criança ela precisa disso, ela precisa do lúdico, ela precisa do prazeroso e ela vai aprender e cada vez mais ela vai procurar para aprender e vai passar isso. Então, esse foi o vídeo que eu trabalhei, né, com os pais do ensino remoto. Eu vou colocar, então, o nosso link ali no YouTube e a gente pode conversar referente ao conteúdo. A gente pode colocar o conteúdo, as perguntas, vamos interagir ali dentro do YouTube para a gente conversar, porque esse assunto é muito amplo, ele é muito importante e eu acho que é de imenso conhecimento de todos. Eu acho que existe aquela questão que todos estão preocupados, os pais, os cuidadores, os professores, os funcionários de escola, estão preocupados com o nosso futuro, o que vai ser daqui para diante, quanto tempo vai durar, né, essa pandemia novamente, quanto ainda vai durar. E como será o ensino daqui para diante, como será essa questão. Então, a gente pode ir interagindo ali nos nossos comentários e até o próximo vídeo, então. Muito obrigada pela participação de todos.